Ela só queria achar o quarto certo, mas abriu a porta errada. Do outro lado, um milionário a esperava, e naquele instante, o destino dos dois mudou para sempre. A chuva tamborilava contra as grandes janelas do Hospital São Rafael, com uma intensidade que parecia ecoar o cansaço de Marina Silva. Eram 2:30 da madrugada de uma terça-feira qualquer de março, e o corredor do 8º andar estava mergulhado na penumbra característica dos hospitais durante a madrugada. O cheiro de desinfetante misturado ao café frio que ela havia deixado na estação de enfermagem há horas criava uma atmosfera que ela conhecia bem demais. Marina ajeitou os cabelos pretos e lisos que escapavam do coque, sentindo o peso da jornada dupla que havia decidido fazer naquela semana. Precisava do dinheiro extra. As contas médicas de sua mãe não paravam de chegar, e o tratamento de quimioterapia estava sendo mais caro do que haviam previsto. Mais uma ronda e posso descansar um pouco, murmurou para si mesma, empurrando o carrinho de medicamentos pelo corredor silencioso. Seus passos eram silenciosos, uma habilidade que havia aperfeiçoado em 5 anos, trabalhando no turno noturno. Marina sempre se orgulhou de ser discreta e eficiente, características que a tornavam uma das enfermeiras mais respeitadas do hospital. Os pacientes confiavam nela, e os médicos sabiam que podiam contar com sua dedicação. Parou em frente ao quarto 412, conferindo a prancheta. Senhora Akiko Tanaka, 72 anos, pós-operatório de cirurgia no quadril. Medicação para dor às 3h da manhã. Marina respirou fundo, preparando-se para acordar a paciente com delicadeza, quando percebeu que havia esquecido o termômetro na estação de enfermagem. Que cabeça! Suspirou, deixando o carrinho no corredor e voltando rapidamente para pegar o instrumento. Quando retornou, ainda pensando na conversa que havia tido com sua mãe mais cedo sobre os resultados dos últimos exames, Marina abriu a porta do que acreditava ser o quarto 412. A luz do corredor iluminou brevemente um ambiente que parecia diferente do que esperava, mas ela entrou mesmo assim, seus olhos ainda se ajustando à escuridão. Boa noite, senhora Tanaka, disse em voz baixa, aproximando-se da cama. Vim aplicar sua medicação. Foi quando uma voz grave e definitivamente masculina a fez parar no meio do caminho. Desculpe, mas acho que você está no quarto errado. Marina sentiu o coração acelerar. A voz era profunda, com um sotaque claramente paulistano, mas refinado. Seus olhos se adaptaram à penumbra e ela conseguiu distinguir a silhueta de um homem sentado na cama, observando-a com curiosidade. Eu sinto muito, gaguejou, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Eu pensei que este fosse o quarto da senhora Tanaka. O homem acendeu a luz de cabeceira e Marina precisou piscar algumas vezes até conseguir vê-lo claramente. Quando o fez, sentiu o ar escapar dos pulmões. Ele era, sem dúvida, o homem mais bonito que já havia visto na vida real. Cabelos castanhos escuros levemente desalinhados, olhos verdes intensos que pareciam estudá-la com interesse genuíno, e uma barba por fazer que lhe dava um ar ao mesmo tempo sofisticado e rebelde. Acontece, disse ele com um meio sorriso que revelou dentes perfeitos. Este é o quarto 114. Você deve estar procurando o quarto ao lado. Marina olhou ao redor, finalmente percebendo que estava realmente em um ambiente diferente. Este quarto era visivelmente mais luxuoso que os outros do hospital. Havia flores frescas em um vaso, a cama parecia mais confortável, e ela podia ver uma poltrona de couro que definitivamente não fazia parte da decoração padrão. Desculpe mesmo. Eu estava distraída e... Começou a explicar, dando um passo em direção à porta. Espere, disse ele, e algo no tom fez com que ela parasse. Você está bem? Parece cansada. A pergunta a pegou de surpresa. Pacientes raramente perguntavam sobre o bem-estar dela, e havia algo na forma como ele a observava. Não com a superioridade que ela às vezes sentia de pacientes mais abastados, mas com preocupação genuína. Estou bem, obrigada, respondeu, tentando manter o profissionalismo. Apenas uma noite longa. E o senhor? Está sentindo algum desconforto? Posso chamar alguém para... Não. Ele interrompeu gentilmente, gesticulando para que ela se sentasse na cadeira ao lado da cama. Na verdade, estava acordado mesmo. Não consigo dormir muito bem em hospitais. Marina hesitou. Ela deveria ir embora, continuar sua ronda, verificar se a senhora Tanaka estava bem.
Mas havia algo magnético no homem à sua frente, algo que a fazia querer ficar mais alguns minutos. Entendo perfeitamente, disse, permanecendo de pé, mas relaxando um pouco a postura. Muitas pessoas têm dificuldade. Os ruídos, a luz dos corredores, a cama diferente. Exato, concordou ele. E você? Trabalha sempre no turno noturno? Sim, há 5 anos. Comecei quando ainda estava fazendo faculdade. Marina se surpreendeu com a facilidade com que estava conversando. Na verdade, gosto da tranquilidade da noite. É quando posso realmente cuidar dos pacientes sem muitas interrupções. 5 anos, repetiu ele, parecendo impressionado. Deve ser difícil manter esse ritmo. Às vezes, admitiu Marina, sentindo uma honestidade inesperada emergir. Mas vale a pena quando você vê um paciente se recuperando, sabe? Quando pode fazer a diferença na vida de alguém. O homem a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando suas palavras. Havia uma intensidade em seus olhos verdes que a fazia se sentir vista de uma forma que não experimentava há muito tempo. Como se chama? Perguntou ele suavemente. Marina Silva. Marina, repetiu como se estivesse testando o som do nome. É um nome bonito. Combina com você. Ela sentiu o rosto esquentar novamente, mas desta vez não foi apenas vergonha. Foi algo que não sentia há anos. Uma borboleta no estômago que havia esquecido que existia. E o senhor? Ele hesitou por uma fração de segundo, como se estivesse decidindo algo importante. Rafael, disse finalmente. Rafael Montenegro. Panetunti Tiesias. Marina não reconheceu o nome imediatamente. Estava cansada demais para fazer conexões, e sua mente estava focada na conversa estranhamente íntima que estava tendo com aquele homem misterioso. Rafael Montenegro parecia familiar, como se ela já tivesse ouvido falar dele em algum lugar, mas não conseguia precisar onde. Rafael, repetiu ela, da mesma forma como ele havia feito com seu nome. E o que o trouxe ao hospital? Se não for muito indiscreto perguntar. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina achou incrivelmente atraente. Acidente de carro, disse simplesmente. Nada muito grave, felizmente. Algumas costelas machucadas, cortes superficiais. Poderia ter sido muito pior. Que bom que não foi, disse Marina sinceramente. Quando foi o acidente? Hoje, quer dizer ontem, corrigiu, olhando para o relógio digital na mesa de cabeceira, que marcava quase 3 da manhã. Segunda-feira à noite. Estava voltando de uma reunião e um motorista embriagado avançou o sinal. Por sorte, eu consegui desviar parcialmente. Marina sentiu um aperto no peito ao imaginar o que poderia ter acontecido. Havia visto muitas vítimas de acidentes de trânsito ao longo dos anos e sabia como essas situações podiam ser traumáticas. Deve ter sido muito assustador, disse ela, aproximando-se inconscientemente da cadeira ao lado da cama. Às vezes o choque emocional é pior que os ferimentos físicos. É verdade, concordou Rafael, surpreso com a perspicácia dela. Na verdade, é por isso que não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, revivo aqueles segundos antes do impacto. Marina finalmente se sentou na cadeira, esquecendo completamente da senhora Tanaka e de sua ronda de medicamentos. Havia algo na vulnerabilidade de Rafael que despertava seus instintos de cuidado, a mesma compaixão que a havia levado à enfermagem. É normal, disse ela gentilmente. O trauma pode se manifestar de várias formas: insônia, pesadelos, ansiedade. Você conversou com alguém sobre isso? Um psicólogo do hospital? Rafael riu amargamente. Não sou muito de conversar sobre meus problemas. Sempre resolvi tudo sozinho. Sempre? Perguntou Marina, captando algo mais profundo na resposta dele. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nela. Meus pais morreram quando eu tinha 15 anos, disse finalmente, sua voz baixa mas firme. Também foi um acidente de carro. Desde então, aprendi que não posso contar com ninguém além de mim mesmo. Marina sentiu seu coração apertar. Ela conhecia a dor da perda. Havia perdido o pai ainda jovem, deixando apenas ela e a mãe para se virarem sozinhas. Sinto muito, disse ela, e Rafael percebeu que ela realmente sentia. Havia uma sinceridade em sua voz que ele raramente encontrava. Deve ter sido muito difícil crescer sem eles. Foi, admitiu ele, mas me tornou quem sou hoje.
Aprendi a ser independente, a lutar pelo que quero. E o que você faz? Profissionalmente, digo. Rafael hesitou novamente. Geralmente, quando as pessoas descobriam quem ele era, tudo mudava. O tratamento se tornava artificial, interesseiro. Mas havia algo em Marina que o fazia querer ser apenas Rafael, não o CEO da Montenegro Empreendimentos. Trabalho com construção civil, disse, o que não era tecnicamente uma mentira. E você? Sempre quis ser enfermeira. Marina sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no quarto, e Rafael sentiu algo se mover em seu peito ao ver como seu rosto se iluminava. Na verdade, queria ser médica, confessou ela. Mas quando meu pai morreu, precisei trabalhar para ajudar em casa. Comecei como auxiliar de enfermagem e fui estudando à noite. Consegui me formar há 3 anos. Deve ter sido difícil conciliar trabalho e estudos, observou Rafael, admirando a determinação dela. Foi, mas valeu a pena. Amo o que faço. Marina parou por um momento olhando para as próprias mãos. Minha mãe está doente agora. Câncer. Por isso faço plantões extras. O tratamento é caro, mesmo com o convênio. Rafael sentiu uma onda de respeito por aquela mulher. Ali estava alguém que enfrentava desafios reais, com uma força e dignidade que ele raramente via em seu círculo social. Ela está respondendo bem ao tratamento? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Está. Os médicos estão otimistas. Marina sorriu novamente, mas Rafael percebeu a preocupação em seus olhos. Ela é uma lutadora. Sempre foi. Parece que puxou a mãe, disse Rafael suavemente. Marina corou ligeiramente. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Talvez não, concordou ele, mas posso reconhecer força quando vejo. E coragem também. Quantas pessoas fariam o que você está fazendo pela sua mãe? Qualquer filha faria, respondeu Marina simplesmente. Não, disse Rafael com convicção. Nem todo mundo faria. Conheço pessoas que têm muito mais recursos e não movem um dedo para ajudar a família. Havia uma amargura em sua voz que Marina captou imediatamente. Você teve experiências ruins com família? Perguntou ela gentilmente. Rafael riu sem humor. Digamos que, quando meus pais morreram, descobri quem realmente se importava comigo. A lista era bem curta. E agora? Você tem alguém especial em sua vida? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar, e ela imediatamente se arrependeu. Era muito pessoal, muito íntima para alguém que havia conhecido há menos de 1 hora. Desculpe, disse rapidamente. Não devia ter perguntado isso. Não se preocupe, disse Rafael sorrindo pela primeira vez desde que haviam começado a conversar. E não tenho ninguém especial. Trabalho muito, viajo constantemente. Não sobra muito tempo para relacionamentos. Deve ser solitário, observou Marina. Às vezes, admitiu ele. Mas é mais simples assim, menos complicado. Marina o estudou por um momento. Havia uma solidão profunda naqueles olhos verdes, uma barreira cuidadosamente construída para manter as pessoas à distância. Reconhecia aquilo porque ela própria havia construído barreiras similares ao longo dos anos. Sabe, disse ela lentamente, às vezes as complicações valem a pena, quando você encontra as pessoas certas. Rafael a olhou intensamente, como se estivesse vendo algo novo em seu rosto. E você encontrou as pessoas certas? Marina pensou por um momento. Minha mãe, definitivamente. Alguns colegas aqui do hospital, mas, romanticamente, ela balançou a cabeça. Não tenho tempo nem energia para relacionamentos. Entre o trabalho, os cuidados com minha mãe, as contas... Entendo, disse Rafael suavemente. Às vezes a vida não deixa espaço para o amor. Ou talvez a gente não deixe, reflexionou Marina. Às vezes é mais fácil se esconder atrás das responsabilidades do que arriscar se machucar. A observação atingiu Rafael como um soco no estômago. Era exatamente isso que ele havia feito ao longo dos anos. Usar o trabalho como escudo contra a possibilidade de se conectar verdadeiramente com alguém. O som de passos no corredor lembrou Marina subitamente de onde estava e do que deveria estar fazendo. Nossa, disse ela levantando-se rapidamente. Eu realmente preciso ir. A senhora Tanaka deve estar esperando sua medicação e ainda tenho outros pacientes para visitar. Claro, disse Rafael, tentando não demonstrar a decepção que sentia. Obrigado pela conversa, Marina.
Foi esclarecedor. Ela parou na porta e se virou para olhá-lo uma última vez. Se não conseguir dormir, disse ela, pode chamar uma enfermeira. Podemos conversar com o médico sobre algo para relaxar. E se eu quiser apenas conversar? Perguntou ele impulsivamente. Marina sorriu, e Rafael sentiu novamente aquela sensação estranha no peito. Estarei por aqui até às 7 da manhã, disse ela. Se realmente não conseguir dormir. Quarto 412, não é? 414, corrigiu ele, sorrindo. 414, repetiu ela. Boa noite, Rafael. Tente descansar. Quando a porta se fechou atrás dela, Rafael ficou olhando para o espaço vazio por um longo tempo, sentindo algo que não experimentava há anos, a vontade genuína de ver alguém novamente. Marina passou o resto da madrugada pensando em Rafael Montenegro. Enquanto aplicava medicamentos, verificava sinais vitais e consolava pacientes insones, sua mente voltava constantemente àqueles olhos verdes e à conversa íntima que haviam compartilhado. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, uma mistura de força e vulnerabilidade que a intrigava profundamente. Às 5 da manhã, durante sua pausa para o café, decidiu fazer algo que normalmente não faria: pesquisar sobre ele. Sentou-se no computador da estação de enfermagem e digitou Rafael Montenegro no Google. O que viu a fez engasgar com o café. Rafael Montenegro, 35 anos, CEO da Montenegro Empreendimentos, uma das maiores construtoras do Brasil. Patrimônio líquido estimado em mais de 2 bilhões de reais. Filho único do falecido empresário Eduardo Montenegro, assumiu os negócios da família após a morte trágica dos pais em um acidente automobilístico quando tinha apenas 15 anos. As fotos que acompanhavam as matérias mostravam o mesmo homem com quem ela havia conversado, mas vestido com ternos caros, em eventos sociais, inaugurações de empreendimentos milionários. Em todas as imagens, ele mantinha uma expressão séria, quase fria, muito diferente da pessoa vulnerável que havia conhecido algumas horas antes. Meu Deus, murmurou para si mesma, scrollando através de artigos sobre seus negócios, sua vida reservada, as especulações sobre por que nunca se casou, apesar de ser considerado um dos solteiros mais cobiçados do país. Uma enfermeira colega, Carla, se aproximou com curiosidade. Pesquisando alguma coisa interessante? Perguntou, olhando por cima do ombro de Marina. É só... Marina gaguejou, fechando rapidamente o navegador. Nada importante. Mas Carla havia visto o suficiente. Seus olhos se arregalaram. Marina Silva, você estava pesquisando sobre Rafael Montenegro, o bilionário da construção civil? Shh! Marina fez sinal para que baixasse a voz. Não é nada disso que você está pensando. Ah, não é? Carla sorriu maliciosamente. E por que uma enfermeira estaria interessada no homem mais rico de São Paulo às 5 da manhã? Marina suspirou, sabendo que Carla não desistiria facilmente. Ele está internado aqui, no 414. Tive que conversar com ele sobre umas coisas do hospital. Rafael Montenegro está aqui? Carla quase gritou antes de se controlar. Por isso o quarto 414 está com segurança reforçada. Eu pensei que fosse algum político. Marina franziu a testa. Segurança reforçada? Claro. 2 seguranças particulares no corredor, ordens médicas específicas para manter sigilo absoluto sobre a identidade do paciente. A direção do hospital está em pânico para que tudo saia perfeito. Aquilo explicava por que Rafael estava em um quarto mais luxuoso e por que ela não havia visto seu nome na lista oficial de pacientes. Ele estava registrado sob um pseudônimo para manter privacidade. E você conversou com ele? Carla continuou claramente impressionada. Como ele é? É tão arrogante quanto dizem? Marina lembrou-se da vulnerabilidade de Rafael falando sobre os pais, da forma como havia perguntado genuinamente sobre seu bem-estar. Não, disse ela suavemente. Ele não é arrogante. Pelo menos, não comigo. Carla a estudou com atenção crescente. Marina, você não está se apaixonando por ele, está? Não seja ridícula. Marina respondeu rápido demais. Eu mal o conheço. Foi só uma conversa casual. Mas mesmo enquanto dizia isso, sentia o coração acelerar ao pensar em vê-lo novamente. O resto do plantão passou em um borrão. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam derivando para o quarto 414. Várias vezes se pegou caminhando desnecessariamente pelo corredor,
esperando ter uma desculpa para entrar e falar com Rafael novamente. Às 6h30, quando estava finalizando seus relatórios, o interfone tocou. Marina Silva, por favor, compareça ao quarto 414. Marina Silva, quarto 414. Seu coração disparou. Rafael havia pedido para vê-la. Caminhou pelo corredor tentando manter a compostura profissional, mas por dentro sentia uma agitação que não experimentava há anos. Os dois seguranças postados discretamente perto do quarto a cumprimentaram com um aceno. Aparentemente já sabiam que ela tinha autorização para entrar. Bateu levemente na porta antes de entrar. "Boa manhã", disse, tentando soar casual. "Me chamaram?" Rafael estava sentado na poltrona ao lado da janela, já vestido com roupas casuais em vez do pijama hospitalar. Jeans escuros e uma camisa branca simples que, Marina notou, provavelmente custavam mais que seu salário mensal. "Bom dia", disse ele, e seu rosto se iluminou ao vê-la de uma forma que fez o estômago dela dar uma cambalhota. "Consegui dormir um pouco depois da nossa conversa. Queria agradecer." "Fico feliz em saber", disse Marina, mantendo uma distância segura. Agora que sabia quem ele realmente era, sentia-se estranhamente nervosa. "Está se sentindo melhor?" "Fisicamente, sim. O médico disse que posso ter alta hoje mesmo." Rafael hesitou por um momento. "Na verdade, te chamei aqui para te fazer uma pergunta." Marina esperou, sentindo o coração bater mais rápido. "Gostaria de tomar café comigo? Depois que você sair do plantão?" A pergunta a pegou completamente de surpresa. Durante alguns segundos, ela não conseguiu formar palavras. Rafael, eu não sei se..." "Por favor", disse ele, levantando-se da poltrona e se aproximando. "Sei que pode parecer estranho, considerando que nos conhecemos ontem, mas... faz muito tempo que não tenho uma conversa tão real com alguém." Marina olhou para aqueles olhos verdes e sentiu sua resistência desmoronando. Mas então, a realidade a atingiu como um balde de água fria. "Você pesquisou sobre mim", disse ela subitamente. Rafael parou, claramente surpreso com a acusação. "Como assim?" "Você sabe quem eu sou. Uma enfermeira simples do turno noturno. Filha de imigrantes, mora na Liberdade, luta para pagar contas médicas." Marina cruzou os braços, uma barreira defensiva. "E eu sei quem você é agora também." O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. "E isso muda alguma coisa?" "Muda tudo", disse Marina, surpresa com a própria honestidade. "Você é Rafael Montenegro, bilionário, CEO de uma das maiores empresas do país. E eu sou... Você é Marina Silva", disse ele, dando mais um passo em sua direção. "Uma mulher inteligente, corajosa e compassiva, que dedica sua vida a cuidar de outras pessoas. Uma filha dedicada que trabalha duplos plantões para cuidar da mãe doente. Uma pessoa que me tratou como ser humano, não como uma conta bancária." A sinceridade em sua voz quase a desfez. "Rafael, ontem à noite", ele continuou, "pela primeira vez em anos conversei com alguém que não queria nada de mim, que não sabia quanto dinheiro eu tenho ou que empresas eu possuo. Você me viu apenas como Rafael, um homem que estava com medo depois de um acidente. E eu vi você como Marina, uma pessoa incrível que me fez lembrar que ainda existem pessoas genuínas no mundo." Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. "Mas nós somos de mundos completamente diferentes", sussurrou. "Somos", concordou ele. "E talvez por isso mesmo precisemos um do outro." Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Rafael. Parte dela queria dizer sim imediatamente, se entregar àquela possibilidade de conexão que sentia com ele. Mas a parte prática, a que havia aprendido a ser cautelosa através dos anos de luta, gritava alertas em sua mente. "Um café", repetiu ela lentamente. "Apenas um café", confirmou Rafael, mas havia uma esperança em seus olhos que sugeria que ele também sentia que aquilo poderia ser o início de algo muito maior. "Eu preciso tomar banho, me trocar", disse Marina, finalmente cedendo. "Meu plantão termina às 7. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como um raio de sol depois de uma tempestade. "Perfeito. Conheço um lugar tranquilo no Bexiga. Café da Esquina, na rua 13 de Maio. É simples, mas a comida é excelente." Marina ficou surpresa. Esperava que ele sugerisse algum restaurante chique na Vila Olímpia ou nos Jardins.
Você conhece o Bexiga? Cresci lá, disse Rafael, e havia uma nostalgia em sua voz. Antes dos meus pais, bem antes de tudo mudar, morávamos em um sobrado na Rua dos Ingleses. Algumas das minhas melhores memórias são daquela região. Mais uma camada de complexidade em Rafael Montenegro. Marina estava começando a perceber que o homem que conhecera na noite anterior era muito mais próximo do verdadeiro Rafael do que a imagem pública que ele projetava. Às 8, então? Perguntou ela. Às 8, confirmou ele. Marina se dirigiu para a porta, mas parou na saída. Rafael, por que eu? Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Honestamente, não sei. Só sei que não consigo parar de pensar na nossa conversa de ontem. E faz muito tempo que alguém me faz sentir real. 2 horas depois, Marina se encontrava em frente ao espelho do seu pequeno apartamento na Liberdade, tentando decidir o que vestir. Havia experimentado 3 roupas diferentes, todas parecendo inadequadas de formas distintas. A saia azul marinho era muito formal, o vestido floral muito casual, a blusa preta muito séria. Mãe, chamou ela saindo do quarto. Preciso da sua opinião. Yuki Silva estava sentada no sofá da pequena sala, assistindo ao programa matinal da TV. Apesar da quimioterapia, ela mantinha a postura elegante que Marina sempre admirara. Seus cabelos, agora cobertos por um lenço colorido, emolduravam um rosto que mantinha a beleza delicada mesmo depois de meses de tratamento. Está bonita, filha, disse Yuki em português, mas com um sotaque suave que nunca havia perdido completamente. Mas você parece nervosa. É alguém especial? Marina suspirou, sentando-se ao lado da mãe. Eu não sei, mãe. Conheci alguém no hospital ontem. Ele me convidou para tomar café. Ah, disse Yuki, seus olhos brilhando com interesse. Há quanto tempo você não sai com alguém, Marina-chan? Não estou saindo com ele, protestou Marina. É apenas um café. Yuki sorriu, o mesmo sorriso sábio que Marina conhecia desde criança. Nenhum café é apenas um café quando você fica 2 horas escolhendo roupa. Marina riu apesar do nervosismo. Ele é diferente do que estou acostumada. Rico? Perguntou Yuki diretamente, surpreendendo Marina. Como você... Minha filha, você está preocupada demais para ser apenas um homem comum. E você é uma menina inteligente e bonita. Para você ficar tão nervosa, deve haver alguma complicação. Marina balançou a cabeça, admirada com a percepção da mãe. Muito rico, mãe, bilionário. Yuki ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E ele sabe sobre nossa situação financeira? Sabe que você está em tratamento, que faço plantões extras para ajudar com as despesas? E mesmo assim te convidou para sair? Sim. Yuki pegou a mão da filha entre as suas. Marina-chan, depois que seu pai morreu, você se dedicou tanto a cuidar de mim, que esqueceu de cuidar de si mesma. Trabalha, estuda, trabalha mais, cuida de mim. Quando foi a última vez que fez algo só por você? Marina sentiu um nó na garganta. Mãe, você merece ser feliz, filha. Merece encontrar alguém que veja o quão especial você é. Yuki apertou sua mão. O dinheiro complica as coisas, é verdade. Mas se ele é um homem bom, eu acho que é, admitiu Marina. Pelo menos foi gentil comigo. Real. Vulnerável. Então vá tomar seu café, disse Yuki firmemente. E se ele não for o homem certo, pelo menos você terá saído um pouco da sua rotina. Marina beijou a testa da mãe. Obrigada, mãe. Volto logo. Divirta-se, Marina-chan. Você merece. O café da esquina estava exatamente como Marina lembrava dos poucos domingos que havia passado explorando São Paulo. Um estabelecimento pequeno e aconchegante, com mesas de madeira desgastada, e o aroma de café fresco misturado ao cheiro de pão na chapa. Rafael já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa no canto, vestindo jeans e uma camisa de manga comprida azul claro. Sem a roupa hospitalar, ele parecia ainda mais atraente, mas também mais acessível de alguma forma. Ele se levantou quando a viu, um gesto educado que ela não esperava, e puxou a cadeira para que ela se sentasse. Obrigada, disse ela, sentindo-se ligeiramente desconfortável com a formalidade. Você está linda, disse ele simplesmente, e o elogio a fez corar. Obrigada, repetiu ela mais baixinho desta vez. Eles pediram café e pão na chapa, e por alguns minutos ficaram em um silêncio
que não era desconfortável, mas carregado de expectativa. Como está se sentindo? Perguntou Marina finalmente. Depois do acidente? Melhor. As costelas ainda doem um pouco, mas nada que não seja suportável. Rafael tomou um gole do café. Na verdade, acho que a parte emocional foi mais difícil que a física. O trauma de reviver a morte dos seus pais? Ele assentiu, impressionado com a percepção dela. Exatamente. Não havia pensado nisso conscientemente até nossa conversa ontem. Às vezes, é preciso alguém de fora para nos ajudar a ver as coisas com clareza. Marina mexeu o açúcar no café, pensando em como responder. Você disse que aprendeu a se virar sozinho depois que eles morreram. Como foi isso? Quem cuidou de você? Rafael ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo quanto compartilhar. Meu tio Eduardo, irmão do meu pai, assumiu a tutela legal e os negócios da família. Mas ele nunca me viu como sobrinho, apenas como herdeiro. Me colocou nos melhores colégios, na melhor universidade, me preparou para assumir a empresa. Mas amor, carinho, apoio emocional, ele balançou a cabeça. Essas coisas ele considerava sinais de fraqueza. Que idade você tinha quando assumiu a empresa? 22, assim que me formei em administração. Eduardo disse que eu estava pronto, mas acho que na verdade ele queria se livrar da responsabilidade. Rafael sorriu amargamente. Nos primeiros anos quase quebrei tudo. Era muito jovem, muito inexperiente, mas aprendi rápido, não tinha escolha. Marina sentiu seu coração apertar imaginando Rafael aos 22 anos, praticamente sozinho no mundo, carregando o peso de um império empresarial nos ombros. Deve ter sido muito solitário, disse ela suavemente. Foi. Ainda é, às vezes. Ele a olhou diretamente nos olhos. Por isso ontem foi tão importante para mim. Fazia muito tempo que alguém me via apenas como pessoa, não como CEO ou herdeiro ou qualquer outro rótulo. E agora, quando você me vê, o que vê? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar, mais íntima do que pretendia. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos verdes intensos. Vejo uma mulher forte que enfrenta desafios que fariam muitas pessoas desistirem. Vejo alguém que escolheu uma profissão baseada em cuidar de outros, mesmo quando sua própria vida é difícil. Vejo gentileza genuína, inteligência, determinação. Ele pausou. Vejo alguém que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Marina sentiu suas defesas desmoronando completamente. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes, disse ele rapidamente. Sei que isso complica tudo, mas gostaria de tentar conhecer você melhor se você me deixar, no seu ritmo, da sua forma. Marina olhou para aquele homem que havia conhecido por acaso apenas uma noite antes e que agora estava oferecendo a ela algo que não sabia se estava pronta para aceitar. Eu gostaria disso também, disse ela finalmente, surpresa com sua própria coragem. O sorriso que Rafael lhe deu foi como se o sol tivesse nascido novamente. Então vamos descobrir juntos onde isso vai dar, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa. Marina olhou para a mão dele por um momento, antes de entrelaçar seus dedos com os dele, sentindo uma centelha elétrica no toque. Vamos, concordou ela, sabendo que sua vida havia acabado de tomar uma direção completamente nova. 3 semanas após o primeiro encontro no café da esquina, Marina e Rafael haviam desenvolvido uma rotina peculiar. Encontravam-se sempre em lugares simples, pequenos restaurantes no centro da cidade, parques, livrarias, longe dos holofotes que constantemente seguiam Rafael em seus círculos habituais. Marina estava começando a se acostumar com as pequenas contradições que descobria nele a cada encontro. Rafael era o homem que possuía apartamentos em 3 continentes, mas preferia caminhar pelas ruas do centro histórico de São Paulo. Era o CEO que tomava decisões milionárias todos os dias, mas se emocionava genuinamente quando ela lhe contava histórias dos pacientes que cuidava. Naquela quinta-feira, eles se encontraram no mercado municipal. Rafael havia insistido em conhecer o local depois que Marina mencionou que costumava comprar ingredientes japoneses para cozinhar para a mãe. Nunca estive aqui, admitiu ele enquanto caminhavam entre as barracas coloridas, absorvendo o burburinho de vozes, o aroma de especiarias e o movimento constante de pessoas. Sério? Marina o olhou surpresa. Mas você cresceu em São Paulo. Cresci em uma bolha, corrigiu Rafael.
Motorista particular, escolas privadas, clubes exclusivos. Depois que meus pais morreram, essa bolha só ficou menor. Marina parou em frente a uma barraca de temperos japoneses, cumprimentando o vendedor em japonês básico antes de escolher alguns ingredientes. "O que você disse para ele?" perguntou Rafael fascinado. "Apenas perguntei sobre a qualidade do miso e se o preço estava bom", explicou Marina sorrindo. "Minha mãe me ensinou algumas frases básicas quando eu era criança." Rafael observou a facilidade com que ela navegava pelo mercado, cumprimentando vendedores que claramente a conheciam, negociando preços com naturalidade, provando amostras oferecidas com sorrisos genuínos. "Você pertence aqui", disse ele subitamente. "Como assim? Você faz parte disso. Dessas pessoas, desse lugar, você tem raízes." Havia uma melancolia em sua voz que Marina captou imediatamente. "E você sente que não tem?" Rafael ficou quieto por um momento, observando uma família com 3 crianças pequenas negociando o preço de frutas com um vendedor. "Às vezes sinto que estou flutuando", admitiu, "que poderia desaparecer amanhã e poucas pessoas realmente sentiriam minha falta. Sentiriam falta do meu dinheiro, da minha empresa, das oportunidades que ofereço. Mas de mim, como pessoa..." Ele balançou a cabeça. Marina tocou seu braço gentilmente. "Eu sentiria", disse ela simplesmente. A intensidade com que ele a olhou fez seu coração acelerar. "Marina..." O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Ele olhou a tela e franziu a testa. "Desculpe, preciso atender. É urgente." Afastou-se alguns passos e Marina não pôde evitar ouvir fragmentos da conversa. "Não, cancele a reunião. Disse que é prioridade máxima. Não me importa o que o conselho pensa." Quando ele retornou, sua expressão estava tensa. "Tudo bem?" perguntou Marina. "Problemas no trabalho." Nada que não possa esperar algumas horas. Mas ela percebeu que ele estava mentindo. Continuaram caminhando pelo mercado, mas Rafael parecia distraído, verificando o celular constantemente. Finalmente, Marina parou. "Rafael, se você precisa ir, eu entendo." "Não", disse ele rapidamente. "Quero ficar aqui com você." "Mas você está preocupado." "Posso ver." Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Marina já havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. "É uma aquisição importante. Empresa familiar que está enfrentando dificuldades. Se não fecharmos hoje, eles podem aceitar a oferta de um concorrente. E isso é ruim? Para eles, muito ruim. Nosso concorrente tem fama de demitir funcionários em massa após aquisições. Nós manteríamos todos os empregos." Marina estudou o rosto dele, vendo a preocupação genuína por pessoas que nem conhecia pessoalmente. "Então vá", disse ela firmemente. "Marina..." "Sério, Rafael, essas pessoas dependem de você." "E eu?" Ela hesitou, então decidiu ser honesta. "Eu me orgulho de estar com alguém que se importa o suficiente para querer proteger empregos de desconhecidos." O alívio no rosto de Rafael foi palpável. "Tem certeza?" "Absoluta. Vá salvar alguns empregos." Ele a beijou na testa, um gesto terno que a fez se sentir especial. "Te ligo assim que terminar. E Marina, obrigado por entender." Sássimo Mamatíria Bacias, naquela noite, Marina estava em casa preparando o jantar para ela e a mãe, quando seu celular tocou. Era Rafael. "Como foi a reunião?" perguntou ela imediatamente. "Conseguimos fechar o negócio. 200 empregos salvos." A satisfação em sua voz era óbvia. "Que maravilha! Você deve estar se sentindo bem." "Estou. E pensando em você. Em como você me incentivou a fazer a coisa certa, mesmo significando interromper nosso encontro." Marina sorriu, mexendo o molho no fogão. "Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não, Marina, não fariam. A maioria das pessoas que conheço ficaria irritada, me faria sentir culpado por priorizar o trabalho." "Bem, talvez você esteja andando com as pessoas erradas", disse ela brincando. Rafael riu e o som a fez se sentir aquecida por dentro. "Posso passar aí? Quero ver você e conhecer sua mãe, se ela estiver disposta." Marina sentiu um frio na barriga. Era um passo grande. Apresentar Rafael à sua mãe significava assumir que ele era importante para ela. "Rafael, Nossa casa é muito simples. Não é nada como..." "Marina", ele a interrompeu gentilmente, "não me importa se você mora em um palácio ou em um quarto de pensão.
Quero conhecer o lugar onde você cresceu, onde sua mãe está se recuperando. Quero conhecer as pessoas que te fizeram ser quem você é. O nó na garganta de Marina a impediu de responder imediatamente. Você tem certeza? Absoluta. Então, pode vir. Minha mãe está ansiosa para conhecer você. Ela sabe sobre mim? Sabe que você é especial para mim e que você é bem-sucedido financeiramente. E ela não se importa? Marina riu. Minha mãe se importa se você me trata bem e se me faz feliz. O resto é secundário para ela. E eu faço. Te fazer feliz? A pergunta era vulnerável, quase infantil em sua necessidade de confirmação. Sim, Rafael. Você me faz feliz. Uma hora depois, Marina ouvia a campainha tocar e sentiu o estômago revirar de nervosismo. Abriu a porta para encontrar Rafael segurando um buquê de flores delicadas e uma sacola. Para sua mãe, explicou, oferecendo as flores. E trouxe alguns ingredientes. Pensei que poderíamos cozinhar juntos, se vocês não se importarem. Marina olhou na sacola e viu ingredientes caros. Salmão fresco, vegetais orgânicos, especiarias importadas. Rafael, você não precisava... Queria fazer isso, por favor. Ela o conduziu para dentro do pequeno apartamento, vendo-o absorver os detalhes. As fotos de família nas paredes, os livros de enfermagem empilhados na mesa, o sofá desgastado mas limpo, as plantas que sua mãe cultivava nas janelas. Mãe, chamou ela. Rafael chegou. Yuki saiu do quarto usando um dos seus lenços favoritos, este em tons de azul que complementavam seus olhos ainda brilhantes. Ela havia se vestido com cuidado especial para a ocasião, e Marina sentiu uma onda de amor ao ver o esforço que a mãe havia feito. Senhora Silva, disse Rafael, aproximando-se com respeito evidente. É uma honra conhecê-la. Marina fala muito sobre a senhora. Yuki estudou Rafael por um momento antes de sorrir. Então você é o homem que tem feito minha filha sorrir mais nas últimas semanas. Rafael corou ligeiramente. Espero que sim, senhora. Pode me chamar de Yuki, disse ela aceitando as flores. São lindas, obrigada. Como a senhora está se sentindo? Marina me contou sobre o tratamento. A preocupação genuína em sua voz tocou Yuki visivelmente. Alguns dias são melhores que outros. Mas estou lutando. Marina é minha inspiração para continuar forte. Rafael olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia conter admiração e algo mais profundo. Trouxe alguns ingredientes, disse ele. Espero que não se importem se eu cozinhar para vocês hoje. Você sabe cozinhar? Perguntou Marina, surpresa. Aprendi por necessidade, explicou Rafael. Depois que saí da casa do meu tio, morei sozinho por muito tempo. Era isso ou viver de comida delivery. Enquanto Rafael preparava o jantar, Marina e Yuki observavam fascinadas sua habilidade na cozinha. Ele se movia com confiança, temperando o salmão com precisão, preparando legumes com técnica evidente. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Yuki. Aulas particulares, alguns cursos quando tinha tempo, admitiu Rafael. Mas principalmente tentativa e erro nos primeiros anos morando sozinho. Seu tio não cozinhava para você? Perguntou Marina. Rafael riu sem humor. Meu tio achava que cozinhar era trabalho para empregados. Quando me mudei para meu próprio apartamento aos 18, descobri que não sabia nem fazer um ovo frito. E agora olhe para você, disse Yuki aprovadoramente. Um homem que cuida de si mesmo. Durante o jantar, Marina observou as interações entre Rafael e sua mãe. Ele fez perguntas sobre a vida dela, sobre a imigração da família, sobre as tradições japonesas que haviam mantido. Mostrou interesse genuíno quando Yuki explicou sobre os ideogramas que decoravam uma das paredes do apartamento. Este aqui significa perseverança, explicou Yuki, apontando para uma caligrafia emoldurada. Meu marido escreveu para mim quando Marina nasceu. Disse que precisaríamos de perseverança para criar uma filha forte no Brasil. Ele estava certo, disse Rafael olhando para Marina. Vocês criaram uma mulher extraordinária. Yuki sorriu, claramente aprovando do jovem. Depois do jantar, enquanto Marina lavava a louça, escutou Rafael e sua mãe conversando na sala. A voz de Yuki era baixa, mas ela conseguia captar fragmentos. Ela trabalha muito, sempre cuidou de todos, merece ser feliz. Você a faz sorrir. Quando voltou para a sala,
encontrou Rafael olhando um álbum de fotos que Yuki havia puxado. "Esta é você na formatura de enfermagem?" perguntou ele, apontando para uma foto. "É. Minha mãe chorou mais que eu naquele dia. Estava tão orgulhosa", disse Yuki. Primeira da família a se formar na universidade. Rafael estudou a foto com atenção. Marina estava radiante, usando o uniforme de enfermeira, ao lado de Yuki, que segurava um buquê de flores. "Você estava sozinhas na formatura?" perguntou ele suavemente. "Éramos só nós duas mesmo", confirmou Marina. Mas era suficiente. Rafael fechou o álbum delicadamente e Marina percebeu uma tristeza em seus olhos. "O que foi?" "Nada", disse ele rapidamente. "Só pensando em como vocês duas são sortudas por terem uma a outra." Mais tarde, quando Rafael se preparava para ir embora, Yuki o puxou de lado. "Rafael-kun", disse ela, usando o sufixo japonês de carinho que surpreendeu tanto Marina quanto Rafael. "Posso falar com você um minuto?" "Claro, Yuki." Marina fingiu arrumar a cozinha enquanto tentava escutar a conversa. "Minha filha é especial", disse Yuki diretamente. "Ela tem um coração grande, mas também foi machucada antes. Por favor, seja cuidadoso com ela." "Hayuki", disse Rafael seriamente, "posso prometer que nunca faria nada para machucar Marina intencionalmente. Ela significa mais para mim do que consegue imaginar." "Bom", disse Yuki satisfeita. "E Rafael-kun, você também é bem-vindo aqui sempre que quiser. Faz tempo que não vejo Marina tão feliz." Quando Rafael se despediu, ele abraçou Marina na porta. "Sua mãe é incrível", sussurrou em seu ouvido. "Obrigado por me deixar conhecê-la." "Obrigada por querer conhecê-la", respondeu Marina. "É por jantar conosco. Significou muito para ela e para mim." "Para mim também", disse ele, beijando sua testa novamente. "Boa noite, Marina." Depois que ele saiu, Marina encontrou sua mãe na cozinha, guardando as flores em um vaso. "E então?", perguntou Marina. "O que achou?" Yuki sorriu. "Ele te ama", disse simplesmente. "Mãe, Marina-chan, sou velha, não cega. A forma como ele olha para você, como fala sobre você, esse homem está apaixonado." Marina sentiu o coração acelerar. "E eu?" "Você também", disse Yuki com certeza. "A pergunta é o que vocês vão fazer sobre isso." Na semana seguinte ao jantar na casa de Marina, Rafael havia mergulhado em uma série de reuniões importantes que culminariam na apresentação de um projeto para o Conselho Diretor da Montenegro Empreendimentos. Era a expansão mais ambiciosa da empresa em anos. Um complexo residencial sustentável que combinaria a habitação popular com unidades de classe média, algo inédito no mercado paulista. Marina havia percebido que ele estava mais tenso que o usual. Suas mensagens se tornaram mais espaçadas, seus telefonemas mais breves. Ela tentava ser compreensiva, lembrando-se de como ele havia explicado a pressão constante que enfrentava no mundo dos negócios. Na quinta-feira, eles haviam marcado de se encontrar para jantar, mas Rafael cancelou no último minuto. "Desculpe, Marina, a reunião se estendeu e preciso revisar a apresentação de amanhã uma última vez." "Tudo bem", disse ela, tentando não demonstrar a decepção. "Boa sorte na apresentação." "Obrigado. Te ligo assim que terminar amanhã, está bem?" Mas sexta-feira chegou e passou sem notícias de Rafael. Marina tentou ligar 2 vezes, mas as chamadas foram direto para a caixa postal. Na noite de sábado, preocupada, decidiu mandar uma mensagem. "Oi, está tudo bem? Fiquei preocupada quando não soube mais nada sobre a apresentação." A resposta veio apenas no domingo à tarde. "Tudo bem, foi uma semana difícil. Preciso de um tempo para pensar. Te explico depois." Marina releu a mensagem várias vezes, sentindo um frio no estômago. Havia algo definitivo naquelas palavras que a assustou. E segunda-feira chegou sem mais notícias. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas a preocupação com Rafael a distraía constantemente. Durante sua pausa para o almoço, decidiu ligar para Carla. "Marina, finalmente! Estava tentando te ligar há horas. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Você não viu as notícias?" Um arrepio percorreu a espinha de Marina. "Que notícias?" "Rafael Montenegro. Está em todos os jornais econômicos hoje." Marina correu para o computador da estação de enfermagem e abriu o navegador com mãos trêmulas. O primeiro resultado da pesquisa fez seu mundo desabar.
Montenegro Empreendimentos enfrenta crise. Conselho rejeita projeto inovador. A matéria descrevia como o conselho diretor da empresa havia rejeitado por unanimidade o projeto de habitação mista proposto por Rafael, considerando-o arriscado demais e fora do perfil tradicional da empresa. Várias fontes anônimas sugeriam que havia uma crise de liderança na Montenegro Empreendimentos. Mas foi a última parte da matéria que a atingiu como um soco. Fontes próximas à empresa sugerem que a recente instabilidade nas decisões do CEO pode estar relacionada a distrações pessoais. Montenegro, conhecido por sua dedicação absoluta aos negócios, teria estado visivelmente diferente nas últimas semanas, segundo colaboradores que preferiram não se identificar. Marina sentiu náusea. Seria ela a distração pessoal mencionada na matéria? Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Rafael. Desta vez, ele atendeu. Marina. Rafael, eu vi as notícias. Como você está? Houve uma pausa longa antes dele responder. Não muito bem, para ser honesto. Quer conversar? Posso sair mais cedo do trabalho hoje. Marina. A hesitação em sua voz a alarmou. Acho que precisamos nos ver pessoalmente. Mas não hoje. Amanhã? No mesmo café onde nos encontramos da primeira vez? Claro. Que horas? 3 da tarde. Estarei lá. Depois que desligou, Marina ficou olhando para o celular, tentando interpretar o tom da voz de Rafael. Havia algo final nele que a deixou com muito medo. Na terça-feira, Marina chegou ao café da esquina 10 minutos antes do horário marcado. Rafael já estava lá, sentado na mesma mesa onde haviam se encontrado pela primeira vez. Mas ele parecia diferente, mais formal, distante. Usava um terno escuro em vez das roupas casuais que ela se acostumara a ver, e havia uma rigidez em sua postura que não existia antes. Oi, disse ela, sentando-se à sua frente. Oi, Marina. Eles pediram café em silêncio. Marina esperou que ele começasse a conversa, sentindo a tensão crescer a cada segundo. Como está sua mãe? Perguntou Rafael finalmente. Está bem. Os últimos exames mostraram melhora. Ela perguntou sobre você. Rafael assentiu, mas não sorriu como costumava fazer quando ela mencionava Yuki. Fico feliz em saber. Mais silêncio. Marina não aguentou mais. Rafael, o que está acontecendo? Você está agindo de forma estranha desde a semana passada. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos. A apresentação foi um desastre, Marina. O conselho rejeitou completamente meu projeto. Unanimemente. Sinto muito. Sei o quanto significava para você. Significa? Ainda significa. Ele a olhou diretamente pela primeira vez desde que ela chegara. Mas não é só isso. Eles questionaram minha liderança, minha capacidade de tomar decisões. Sugeriram que eu estava distraído. Marina sentiu o estômago revirar. E você acha que está? Rafael ficou quieto por um longo momento. Sim, disse finalmente. Acho que estou. A honestidade brutal da resposta cortou Marina como uma lâmina. Por minha causa. Marina, é por minha causa, não é? Ela sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Eu li as notícias, as distrações pessoais. Não é culpa sua, disse Rafael rapidamente. Nunca foi culpa sua. Mas sou eu a distração. Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Rafael, se você precisa se afastar para focar no trabalho, eu entendo. Não é tão simples assim. Então me explica, disse Marina, sua voz começando a falhar. Me explica o que está acontecendo, porque sinto que você já tomou uma decisão sobre nós e não teve a coragem de me contar ainda. Rafael fechou os olhos por um momento. Marina, estas últimas semanas com você foram as melhores da minha vida. Pela primeira vez em anos me senti realmente feliz, realmente vivo. Mas eu não posso ser o homem que você merece e o CEO que a empresa precisa ao mesmo tempo. Não agora. Quem disse que você precisa escolher? O conselho diretor da minha empresa. Eles deixaram muito claro ontem que acreditam que meu envolvimento emocional está comprometendo meu julgamento profissional. Marina sentiu raiva crescer dentro dela. E você concorda com eles? Rafael hesitou. Não sei mais. Talvez estejam certos. Talvez eu esteja tentando ser alguém que não sou. Que alguém? Alguém normal. Alguém que pode ter relacionamentos, uma vida pessoal, sem que isso afete tudo o mais.
Marina se inclinou para a frente. Rafael, escuta o que você está dizendo. Você está se convencendo de que não merece ser feliz porque algumas pessoas de terno acham que você deveria viver só para trabalhar. Não é só isso, Marina. A empresa emprega milhares de pessoas. Suas famílias dependem das decisões que eu tomo. Se eu não estiver 100% focado, você acha que estar feliz te faz tomar decisões piores? A pergunta o pegou de surpresa. Eu não sei. Rafael, nas últimas semanas, você me contou sobre projetos que queria fazer, mudanças que queria implementar na empresa. Todos eram sobre ajudar pessoas, criar algo melhor. Você acha que essas ideias vieram de estar distraído ou de estar inspirado? Ele ficou em silêncio, processando as palavras dela. O projeto que o conselho rejeitou, continuou Marina, era sobre habitação popular, certo? Sobre dar oportunidades para pessoas como eu, como minha família. Você acha que teria tido essa ideia se estivesse isolado em sua torre de marfim? Marina... Não, disse ela, levantando-se. Você quer saber o que eu acho? Acho que você está com medo. Medo de que eu te mude, medo de se abrir, medo de ser vulnerável. E é mais fácil culpar o trabalho do que admitir isso. As palavras saíram com mais força do que ela pretendia, carregadas de toda a frustração e dor que havia estado guardando. Rafael também se levantou. Talvez você esteja certa, disse ele quietly. Talvez eu esteja com medo, mas isso não muda o fato de que não posso dar a você o que merece agora. E o que você acha que eu mereço, Rafael? Alguém que possa colocar você em primeiro lugar. Alguém que não tenha que escolher entre você e suas responsabilidades. Marina sentiu lágrimas finalmente escaparem. Eu nunca pedi para ser sua prioridade número 1. Só pedi para ser parte da sua vida. E você é, disse ele, sua própria voz embargada. Mais do que imagina. Mas não o suficiente. Rafael estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou no meio do caminho. Marina, eu... Não, disse ela, balançando a cabeça. Não torna isso mais difícil do que já é. Se você já decidiu, então decidiu. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Marina, espera. Ela parou sem se virar. Se você mudar de ideia, disse ela com a voz quebrada, se decidir que talvez valha a pena lutar pelo que temos, você sabe onde me encontrar. E então saiu, deixando Rafael sozinho no café, rodeado pelos fragmentos do que poderia ter sido. 2 semanas se passaram desde a conversa no café, e Marina sentia como se estivesse vivendo em piloto automático. Acordava, trabalhava seus plantões, voltava para casa, cuidava da mãe, dormia, e repetia tudo novamente. Seus colegas haviam notado a mudança. Ela estava mais quieta, menos sorridente, perdida em pensamentos durante os intervalos. Marina, você está bem? Perguntou Carla durante uma pausa no plantão noturno. Parece que perdeu o melhor amigo. Marina forçou um sorriso. Estou bem, só cansada. É por causa do Rafael Montenegro, não é? Marina não respondeu, mas Carla viu a dor em seus olhos. Quer conversar sobre isso? Não há muito o que dizer, Marina murmurou. Acabou antes mesmo de começar direito. Naquela noite, enquanto fazia sua ronda de medicamentos, Marina se viu parando inconscientemente em frente ao quarto 414. O quarto estava vazio agora, pronto para receber um novo paciente. Lembrou-se da primeira vez que havia entrado ali por engano, de como Rafael havia parecido genuinamente interessado em seu bem-estar, da vulnerabilidade que ele havia mostrado, falando sobre os pais. Foram apenas algumas semanas, murmurou para si mesma. Por que dói tanto? Em casa, Yuki havia notado a mudança na filha imediatamente. Marina tentava esconder, mas era impossível enganar alguém que a conhecia tão bem. Marina-chan, disse Yuki numa manhã de quinta-feira, quando encontrou a filha olhando tristemente para o celular. Você não sabe notícias dele há 2 semanas. Mãe, ele ligou? Marina balançou a cabeça. E você ligou para ele? Não tenho o que falar, mãe. Ele fez sua escolha. Yuki se sentou ao lado da filha no sofá. Conte-me exatamente o que aconteceu. Marina havia evitado entrar em detalhes, mas vendo a expressão determinada da mãe, decidiu contar tudo. Falou sobre a pressão do trabalho de Rafael, sobre a rejeição do projeto dele pelo conselho, sobre como ele acreditava que ela era uma distração. Entendo, disse Yuki quando Marina terminou. E você? O que acha? Acho que ele está com medo, admitiu Marina.
Medo de se abrir, medo de que amar alguém o torne mais fraco de alguma forma. E você desistiu? A pergunta surpreendeu Marina. Como assim? Você gosta dele? Mãe, isso não importa mais. Responda à pergunta. Você gosta dele? Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eu acho que estou apaixonada por ele. E ele por você? Não sei. Talvez. Mas não é suficiente, aparentemente. Yuki ficou em silêncio por um momento. Marina-chan, quando seu pai morreu, eu também tive medo. Medo de recomeçar sozinha em um país estrangeiro. Medo de não conseguir cuidar de você. Medo de amar novamente e perder mais uma vez. Marina olhou para a mãe, surpresa. Yuki raramente falava sobre os sentimentos que havia enfrentado após a morte do marido. O que você fez? Escolhi ser corajosa. Não porque não tivesse medo, mas porque algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando estamos assustados. Mãe, às vezes, Marina-chan, as pessoas precisam de alguém para mostrar que o amor não os torna mais fracos, torna mais fortes. Tatamushins. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava vivendo seu próprio inferno particular. Havia conseguido convencer o conselho a reconsiderar uma versão modificada de seu projeto, mas a Vitória se sentia vazia. Trabalhava até tarde todas as noites, tentando preencher o vazio que sentia sem Marina. Seus amigos próximos, os poucos que tinha, haviam notado a mudança. Cara, você parece péssimo, disse André Silveira, seu amigo desde os tempos de universidade, durante um almoço de negócios. Quando foi a última vez que dormiu direito? Estou bem, mentiu Rafael. Não, não está. E não me diga que é só trabalho, porque te conheço há 15 anos. O que está acontecendo? Rafael hesitou, depois decidiu ser honesto. Conheci alguém. André arqueou as sobrancelhas. E isso é ruim? É complicado. Rafael, no seu mundo, tudo é complicado. A pergunta é, ela vale a complicação? Rafael pensou em Marina, em seu sorriso genuíno, em sua dedicação à mãe, em como ela o fazia se sentir humano novamente. Vale, admitiu. Então qual é o problema? Rafael explicou sobre a pressão do conselho, sobre como acreditavam que ele estava sendo distraído, sobre os medos dele mesmo de não conseguir equilibrar trabalho e vida pessoal. André o ouviu em silêncio. Depois balançou a cabeça. Você é um idiota. Obrigado pelo apoio. Estou falando sério, Rafael. Você está deixando um bando de velhos amargurados ditar sua vida pessoal? Não é só isso. É sim. Escuta, você já pensou que talvez estar feliz na vida pessoal possa te fazer um CEO melhor, não pior? Rafael franziu a testa. Como assim? Cara, você sempre foi obcecado pelo trabalho, sempre focado só nos negócios. E onde isso te levou? A uma vida solitária e a um conselho diretor que te questiona na primeira dificuldade. André se inclinou para a frente. Mas nas últimas semanas, antes dessa crise toda, você parecia diferente. Mais relaxado, mais criativo. De onde você acha que veio aquela ideia do projeto de habitação mista? Rafael não respondeu, mas sabia a resposta. Você está com medo, continuou André. Medo de que amar alguém te torne vulnerável. Mas, cara, você já é vulnerável. A diferença é que agora você tem a chance de ser vulnerável com alguém que se importa com você de verdade. Faz-se o Sampaca naquela noite. Rafael estava sozinho em seu apartamento de cobertura, olhando para a cidade através das janelas do chão ao teto. Tinha o celular na mão há 1 hora, digitando e apagando mensagens para Marina. Finalmente decidiu ligar. O telefone tocou várias vezes antes que ela atendesse. Alô? Marina, é o Rafael. Houve uma pausa longa. Oi, como você está? Bem. E você? A formalidade na voz dela o cortou como uma lâmina. Marina, eu queria falar com você. Pessoalmente, você toparia? Outra pausa. Sobre o quê, Rafael? Sobre nós. Sobre tudo. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, disse ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Marina reconheceu. Só dessa vez. Se depois você quiser que eu suma da sua vida, eu sumo, mas preciso falar com você. Marina fechou os olhos, lutando contra seu próprio coração. Onde? Onde você quiser. Parque Ibirapuera, perto do lago, amanhã às 4 da tarde. Estarei lá. Marina? Sim? Obrigado.
Marina chegou ao Parque Ibirapuera com 15 minutos de atraso, esperando que isso enviasse uma mensagem de que não estava ansiosa para vê-lo. Mas, claro, Rafael estava lá, pontual como sempre, sentado em um banco perto do lago alimentando os patos com migalhas de pão. Ela parou a alguns metros de distância, observando-o. Ele parecia mais magro. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e sua postura sugeria um cansaço que ia além do físico. Vestia jeans e uma camisa simples azul, como nos seus primeiros encontros. "Oi", disse ela, aproximando-se. Rafael levantou os olhos, e Marina viu alívio e algo mais profundo em seu olhar. "Oi, obrigado por vir." Ela se sentou no banco, mantendo uma distância segura entre eles. "Você parece cansado", observou ela, sua natureza cuidadora falando mais alto que a mágoa. "Não tenho dormido muito bem", admitiu ele. "E você? Como está sua mãe?" "Melhor. Os médicos estão otimistas sobre o prognóstico." "Fico feliz em saber." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as famílias ao redor do lago, crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas. "Marina", disse Rafael finalmente, "eu preciso te pedir desculpas." Ela não respondeu, esperando que ele continuasse. "Desculpas por ter sido covarde. Por ter deixado outras pessoas ditarem o que eu deveria sentir ou fazer. Por ter machucado você quando a última coisa que queria era te causar dor." Marina sentiu sua resolução começar a vacilar, mas manteve a guarda alta. "E o que mudou, Rafael? O conselho mudou de ideia sobre suas distrações pessoais?" "Não", disse ele. "Eles continuam achando que eu deveria focar só no trabalho. Alguns sugeriram até que eu considerasse me casar com alguém apropriado para a imagem da empresa." Marina sentiu uma pontada de ciúme e dor. "E você vai fazer isso?" Rafael se virou para olhá-la diretamente. "Marina, há 2 semanas, quando saí daquele café, pensei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que estava te protegendo minha empresa, sendo responsável." Ele parou passando a mão pelos cabelos. "Mas estas foram as 2 semanas mais miseráveis da minha vida." "Rafael, me deixa terminar, por favor." Ele respirou fundo. "Percebi que você estava certa. Eu estava com medo de me abrir, com medo de ser vulnerável, com medo de que amar você me fizesse perder o controle sobre minha vida. E agora percebi que controle é uma ilusão, e que uma vida sem você não vale a pena ser vivida, não importa o quão bem-sucedida seja nos negócios." Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos, mas lutou contra elas. "Bonitas palavras, Rafael. Mas e da próxima vez que o conselho questionar suas decisões? E quando surgir outro projeto importante e você sentir que eu estou atrapalhando? Então vou enfrentá-los", disse ele com determinação. "Marina, você não me distrai do meu trabalho. Você me inspira a ser melhor nele. Aquele projeto que eles rejeitaram surgiu das nossas conversas, da minha vontade de criar algo que fizesse diferença para pessoas como você e sua família." Ele se aproximou um pouco no banco. "E sabe o que mais percebi? Que sou um CEO melhor quando sou feliz, quando tenho algo pelo que lutar além dos números em uma planilha." Marina o estudou, procurando sinais de que ele poderia mudar de ideia novamente. "E se eles continuarem pressionando? E se disserem que vou arruinar sua carreira? Então eles que se danem", disse Rafael com uma veemência que a surpreendeu. "Marina, construí esta empresa dos meus 15 anos, dediquei minha vida inteira a ela. Mas de que adianta ter tudo isso se não tenho ninguém para compartilhar?" Uma lágrima finalmente escapou dos olhos de Marina. "Você me machucou, Rafael. Muito." "Eu sei", disse ele, sua voz quebrada. "E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso se você me deixar." "Não quero compensação", disse Marina firmemente. "Quero honestidade. Quero que você confie em mim quando as coisas ficarem difíceis, em vez de me afastar." "Você tem razão. Totalmente. E quero que pare de me ver como uma fraqueza ou distração. Sou sua parceira, Rafael, ou pelo menos quero ser. Isso significa que enfrentamos os problemas juntos." Rafael assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Marina, você me perdoa? Me dá uma segunda chance?" Marina o olhou por um longo momento. Via a vulnerabilidade genuína em seu rosto, o arrependimento real em seus olhos. Mas mais que isso, via o homem que havia se apaixonado naquele quarto de hospital,
Alguém que estava disposto a lutar por eles. Uma chance, disse ela finalmente. Mas, Rafael, se você fugir novamente... Não vou fugir, prometeu ele, pegando a mão dela entre as suas. Nunca mais. Você tem minha palavra. Marina sentiu o calor familiar do toque dele, a sensação de completude que havia sentido falta nas últimas semanas. Então, o que fazemos agora? Rafael sorriu e foi como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. Agora? Agora começamos de novo, do jeito certo dessa vez. E o conselho? A empresa? Vou lidar com isso. Já deveria ter feito há muito tempo. Rafael apertou a mão dela. Marina, há algo que preciso te contar. O quê? Na segunda-feira, anunciei ao conselho que vou reestruturar a liderança da empresa. Estou criando um novo modelo de gestão, menos centralizador. E se eles não gostarem... Ele deu de ombros. Sempre posso começar minha própria empresa. Marina o olhou boquiaberta. Você faria isso? Por você? Por nós? Faria qualquer coisa. Rafael, eu nunca pediria para você abrir mão da sua empresa. Não estou abrindo mão, ele explicou. Estou evoluindo. Estou aprendendo a delegar, a confiar em outras pessoas, a não carregar o mundo inteiro nos ombros. Ele sorriu. Uma mulher muito sábia me ensinou que, às vezes, é preciso ser vulnerável para ser realmente forte. Marina não conseguiu mais conter as lágrimas. Eu te amo, disse ela antes que pudesse se controlar. Rafael parou de respirar por um momento. O que você disse? Eu disse que te amo, repetiu Marina, mais confiante agora. E estava morrendo de medo de que tivesse perdido você para sempre. Rafael cupiu seu rosto com as mãos, secando suas lágrimas com os polegares. Marina Silva, eu te amo tanto que dói. Te amo desde aquela primeira noite no hospital, quando você entrou no quarto errado e mudou minha vida para sempre. Ele a beijou então, suave no início, depois mais intensamente, colocando semanas de saudade e arrependimento naquele beijo. Marina se derreteu contra ele, sentindo como se finalmente tivesse voltado para casa. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego. Então, disse Marina, sorrindo através das lágrimas, o que fazemos agora? Agora, disse Rafael, levantando-se e estendendo a mão para ela. Eu te levo para conhecer algo importante. O quê? O terreno onde vou construir nosso projeto de habitação mista. Consegui convencer 3 investidores privados a bancarem a ideia, mesmo sem o apoio do conselho. Marina pegou sua mão entrelaçando os dedos. Nosso projeto? Nosso, confirmou ele. Porque você me inspirou a criá-lo e porque quero que seja minha sócia nisso. Se quiser, claro. Rafael Montenegro, disse ela, rindo através das lágrimas. Você realmente não faz nada pela metade, faz? Quando se trata de você? Nunca. Eles caminharam de mãos dadas pelo parque, planejando o futuro, construindo sonhos juntos, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que os tornava mais fortes juntos do que jamais haviam sido sozinhos. 6 meses depois da reconciliação no parque, Marina se encontrava em um canteiro de obras no bairro da Muca, vestindo um capacete de segurança amarelo e observando com admiração os primeiros andares do que seria o Residencial Esperança, o projeto que Rafael havia desenvolvido inspirado em suas conversas sobre habitação digna para todas as classes sociais. O que acha? Perguntou Rafael, aproximando-se dela com plantas arquitetônicas nas mãos. Marina sorriu, ainda impressionada em ver seus sonhos tomando forma concreta. É incrível, Rafael. Ainda não acredito que isso está realmente acontecendo. O projeto havia se tornado uma realidade após meses de planejamento intenso. Rafael havia conseguido formar uma parceria com investidores privados e até mesmo com o governo municipal, criando um modelo inovador que combinava a habitação popular, unidades de classe média e espaços comerciais no mesmo complexo. A área de convivência ficará aqui, explicou Rafael, apontando para uma região central do terreno. Playground, quadra esportiva, sala de informática comunitária. E ali, ele apontou para outro setor, será o centro de saúde que você sugeriu. Marina havia se envolvido profundamente no projeto, contribuindo com sua experiência em saúde pública para desenhar um espaço que realmente atenderia às necessidades da comunidade. Os futuros moradores já estão sendo cadastrados? Perguntou ela. Sim.
Temos uma lista de espera 3 vezes maior que o número de unidades disponíveis. Rafael sorriu orgulhoso. E Marina, você deveria ver as cartas que recebemos. Famílias inteiras agradecendo pela oportunidade. Nos últimos meses, seu relacionamento havia encontrado um equilíbrio que nenhum dos dois achava possível no início. Rafael havia aprendido a dividir suas preocupações profissionais com Marina, enquanto ela havia se acostumado a fazer parte do mundo dele, sem perder sua própria identidade. O Conselho da Montenegro Empreendimentos havia inicialmente resistido às mudanças que Rafael implementara, mas os resultados falavam por si. A empresa estava mais inovadora, mais conectada com as necessidades sociais e, surpreendentemente para muitos, mais lucrativa. Como foi a reunião com os investidores hoje? Perguntou Marina enquanto caminhavam pelo terreno. Melhor do que esperávamos. Eles querem expandir o modelo para outras cidades. Rafael parou e se virou para ela. Na verdade, eles fizeram uma proposta interessante. Que tipo de proposta? Querem criar uma fundação para projetos de habitação social e sugeriram que você seja a diretora executiva. Marina parou de andar, boquiaberta. Eles sugeriram o quê? Pensa bem, Marina. Você tem a formação na área da saúde, entende as necessidades das comunidades de baixa renda, tem experiência prática com os desafios que essas pessoas enfrentam. Rafael pegou suas mãos. E, mais importante, você tem a paixão e a determinação necessárias para fazer diferença na vida dessas pessoas. Mas, Rafael, eu sou enfermeira, não tenho experiência em gestão de fundações, terá toda a consultoria e treinamento necessários. E, Marina, lembra do que você me disse uma vez? Sobre como queria fazer a diferença na vida das pessoas? Marina lembrou da conversa, naquela primeira noite no hospital, quando havia falado sobre sua motivação para ser enfermeira. Essa seria uma oportunidade de fazer diferença em uma escala muito maior, continuou Rafael. Em vez de cuidar de pacientes individualmente, você estaria ajudando a criar condições para que milhares de famílias tenham acesso à saúde, educação, moradia digna. Marina sentiu uma mistura de empolgação e terror. É uma responsabilidade enorme. E você é uma mulher extraordinária, disse Rafael com convicção. Se alguém pode fazer isso dar certo, é você. Naquela noite, Marina conversava com a mãe sobre a proposta enquanto preparavam o jantar juntas. Yuki havia respondido muito bem ao tratamento, e os médicos estavam otimistas sobre a remissão completa do câncer. Então, o que você acha, mãe? Yuki parava de picar os legumes e olhou pensativamente para a filha. Acho que você já sabe a resposta, Marina-chan. Estou com medo, admitiu Marina. E se eu não conseguir? E se fracassar? E se der certo? Retrucou Yuki. Marina, lembra quando você decidiu fazer enfermagem? Também estava com medo. Disse que não sabia se conseguiria conciliar trabalho e estudos. E quase não consegui mesmo. Mas conseguiu. Porque quando algo é importante para você, você encontra um jeito. Yuki pegou as mãos da filha. E isso é importante para você, não é? Marina pensou nas famílias que conhecera durante suas visitas ao canteiro de obras, nas crianças que brincavam nas ruas porque não tinham onde ir, nos idosos que precisavam de cuidados médicos, mas não tinham acesso. É muito importante, disse ela suavemente. Então você já tem sua resposta. Marina abraçou a mãe, sentindo uma gratidão imensa por ter alguém que sempre acreditava em seu potencial. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha do Rafael, de verdade? Yuki sorriu. Acho que ele te faz feliz. E mais importante, acho que você o faz feliz também. Isso é raro, Marina-chan. Às vezes, tenho medo de que nossa diferença social seja grande demais. Besteira, disse Yuki firmemente. Amor não tem classe social. E além disso, olha o que vocês já construíram juntos. Esse projeto não seria possível sem os dois. Sua sensibilidade para entender as necessidades das pessoas e a capacidade dele de transformar ideias em realidade. Marina assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras da mãe. Você acha que papai aprovaria dele? Yuki ficou emocionada com a pergunta. Marina, seu pai sempre disse que queria que você encontrasse alguém que te fizesse rir, que respeitasse sua inteligência e que te incentivasse a ser a melhor versão de si mesma. Ela sorriu através das lágrimas. Acho que Rafael faz tudo isso.
No dia seguinte, Marina ligou para Rafael para dar sua resposta sobre a proposta da fundação. Aceito, disse ela sem preâmbulos. Marina, isso é fantástico. Você não vai se arrepender. Espero que não, disse ela rindo nervosamente. Mas há uma condição. Qual? Quero manter meu trabalho no hospital. Pelo menos meio período. Não quero perder o contato direto com os pacientes. Claro, podemos arranjar um cronograma flexível. E Rafael? Sim? Obrigada. Por acreditar em mim, por me dar essa oportunidade, por... Marina, ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa me agradecer por reconhecer o que todos deveriam ver. E você é uma pessoa incrível, capaz de coisas extraordinárias. Marina sentiu o coração acelerar, como sempre acontecia quando Rafael demonstrava sua fé nela. Te amo, disse ela impulsivamente. Também te amo, mais a cada dia. Um ano depois, Marina estava parada em frente ao espelho do quarto, ajeitando nervosamente o vestido branco simples que havia escolhido. Não era uma cerimônia grande, apenas família próxima e amigos íntimos no jardim da casa que ela e Rafael haviam comprado juntos em uma tranquila rua da Vila Madalena. Você está linda, filha, disse Yuki, entrando no quarto com os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. Marina se virou para a mãe, que usava um elegante vestido azul marinho e um lenço de seda. Seu cabelo havia crescido completamente após o fim do tratamento, mais bonito e brilhante que antes. Estou nervosa, mãe. É normal, mas olha nos meus olhos, Marina-chan. Você tem certeza de que é isso que quer? Marina pensou no último ano, nos desafios que haviam enfrentado juntos, no crescimento da Fundação Esperança, como haviam decidido chamar o projeto, nas noites que passavam planejando o futuro, nas manhãs em que acordavam abraçados e não conseguiam imaginar a vida de outra forma. Tenho absoluta certeza, disse ela com convicção. Então vamos fazer desse um dia inesquecível. Elas desceram para o jardim, onde cerca de 50 pessoas aguardavam. Marina viu rostos queridos. Carla e outros colegas do hospital. André e alguns amigos próximos de Rafael. Alguns moradores do residencial Esperança, que havia se tornado família para ela. Mas seus olhos encontraram imediatamente Rafael, parado sob um arco decorado com flores brancas e folhagens. Ele usava um terno azul marinho simples, mas elegante. E quando a viu descendo os degraus do jardim, seu sorriso iluminou todo o rosto. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz que era amigo da família, e Marina mal conseguia se concentrar nas palavras oficiais. Estava perdida nos olhos verdes de Rafael, lembrando-se da jornada que os havia trazido até ali. Rafael Montenegro, disse o juiz, aceita Marina Silva como esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Aceito, respondeu Rafael sem hesitar, sua voz firme e clara. Marina Silva, aceita Rafael Montenegro como esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Marina olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente, que a havia ensinado que o amor pode tornar as pessoas mais fortes, não mais fracas. Aceito, disse ela, sua voz carregada de emoção. Agora vocês podem trocar os votos pessoais, anunciou o juiz. Rafael pegou as mãos de Marina e respirou fundo. Marina, quando entrei naquele hospital há 2 anos, estava quebrado por dentro, fisicamente ferido, emocionalmente isolado, espiritualmente vazio. E então, você entrou no quarto errado. Ele parou, sorrindo através das lágrimas. Ou talvez no quarto certo, no momento certo, porque foi exatamente onde eu precisava que você estivesse. Marina riu baixinho, lembrando-se daquela noite. Você me ensinou que vulnerabilidade é força, que amar alguém me torna mais corajoso, não mais fraco. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em ter alguém que te vê como você realmente é e te ama mesmo assim. Ele apertou suas mãos. Prometo que vou passar o resto da minha vida sendo digno do seu amor, te apoiando em todos os seus sonhos e construindo um futuro onde possamos ajudar outros a encontrar a mesma felicidade que encontramos juntos. Marina estava chorando abertamente agora, mas conseguiu falar através das lágrimas. Rafael, você me salvou de uma vida onde eu havia esquecido que era possível sonhar além das próximas contas a pagar
ou do próximo plantão. Você me mostrou que eu posso cuidar das pessoas que amo e ainda ter espaço para cuidar de mim mesma. Ela sorriu. Prometo que vou te amar nos dias fáceis e te apoiar nos dias difíceis. Prometo ser sua parceira em todos os sentidos, nos negócios, na vida, nos sonhos que ainda vamos construir juntos. E prometo nunca esquecer que, às vezes, os melhores caminhos começam quando a gente entra no quarto errado. O juiz sorriu. Pelas autoridades que me foram concedidas, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Rafael e Marina se beijaram sob os aplausos e gritos de alegria dos convidados, sabendo que aquele era apenas o começo de uma aventura que duraria a vida inteira. Seguimasa este nome epílogo, 5 anos depois. Marina estava no escritório da Fundação Esperança, revisando os relatórios do último trimestre, quando sentiu 2 braços familiares se envolverem ao redor de sua cintura. Como foi seu dia, doutora Montenegro? Murmurou Rafael em seu ouvido. Doutora Silva Montenegro, corrigiu ela, se virando em seus braços. E foi produtivo. Aprovamos financiamento para mais 3 projetos habitacionais. Excelente. E como está se sentindo hoje? Marina sorriu, colocando a mão sobre a barriga levemente arredondada. Enjoada de manhã, mas melhor agora. E você? Como foi a reunião com o prefeito? Quer expandir nosso modelo para mais 10 bairros da periferia. Rafael beijou sua testa. Também perguntou se a diretora executiva da fundação estaria disponível para uma consultoria especial. E o que você respondeu? Que ela estará um pouco ocupada nos próximos meses, disse ele, acariciando suavemente sua barriga, mas que sempre encontra tempo para projetos que podem mudar vidas. Marina riu, ainda se acostumando com a ideia de que em alguns meses seria mãe. Sua mãe ligou hoje, disse ela. Quer saber se já pensamos em nomes. E já pensamos? Tenho algumas ideias, mas primeiro preciso te contar uma coisa. Rafael arqueou as sobrancelhas. Boa ou ruim? Boa, muito boa. Marina sorriu misteriosamente. Lembra da nossa primeira conversa sobre fazer a diferença na vida das pessoas? Claro, você disse que queria cuidar de pessoas, ajudá-las a se sentirem melhor. Bem, hoje recebi uma ligação do Ministério da Saúde. Eles querem usar nosso modelo de centro de saúde comunitário como padrão nacional. Se der certo, podemos impactar a vida de milhões de pessoas em todo o país. Rafael a pegou nos braços e a girou, cuidadosamente por causa da gravidez. Marina, isso é incrível. Você percebe o que isso significa? Significa que uma enfermeira que entrou no quarto errado 5 anos atrás pode estar prestes a mudar o sistema de saúde do Brasil, disse ela rindo. Significa que me casei com a mulher mais extraordinária do mundo, corrigiu Rafael beijando-a profundamente. Quando se separaram, Marina olhou pela janela do escritório, onde podia ver o residencial Esperança já habitado, crianças brincando no playground, famílias caminhando pela área de lazer. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela subitamente. Do quê? De ter escolhido uma vida mais complicada. De ter se casado com uma mulher que vai estar sempre envolvida em projetos sociais, que não pode te acompanhar em todos os eventos empresariais, que... Rafael colocou um dedo sobre seus lábios. Marina Silva Montenegro, você é a melhor decisão que já tomei na vida. E sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou que uma vida verdadeiramente rica não é medida pelo que acumulamos, mas pelo que construímos, junto com as pessoas que amamos. Ele apontou para a janela. Olha tudo isso. Centenas de famílias com casas dignas, crianças com acesso à educação e saúde, idosos com assistência médica. Isso só existe porque você entrou no quarto errado uma noite. Marina sorriu, colocando as mãos sobre as dele em sua barriga. Não foi o quarto errado, disse ela suavemente. Foi exatamente onde eu deveria estar. Por quê? Porque foi onde encontrei minha casa. Não um lugar, Rafael. Você. Você é minha casa. Rafael a beijou novamente, e enquanto o sol se punha sobre São Paulo, eles permaneceram abraçados na janela, observando o mundo que haviam construído juntos e sonhando com tudo o que ainda estava por vir. Do lado de fora, a vida continuava no residencial Esperança, pessoas voltando do trabalho, crianças correndo pelos jardins, famílias se reunindo para o jantar, todas elas beneficiárias de um amor que havia começado por acaso, mas que havia escolhido todos os dias
construir algo maior que si mesmo. E em um pequeno apartamento na Liberdade, Yuki Silva sorria enquanto preparava o jantar, sabendo que sua filha havia encontrado não apenas o amor, mas seu propósito de vida. Prova de que, às vezes, os melhores destinos são aqueles que encontramos quando menos esperamos.